queridos, eu vim gravar um novo vídeo. Agora vai ser sobre a alteração que ocorreu no Código Penal, no artigo 171, pela lei do pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, que alterou a natureza da ação penal do crime de estelionato, que antes era ação penal incondicionada à representação e agora, com a nova lei, passou a ser ação penal condicionada à representação da vítima. E o que é isso? Ação penal condicionada à representação e incondicionada à representação. Ação penal incondicionada à representação é que quando a vítima vai noticiar lá o fato criminoso à autoridade competente, seja o delegado de polícia, seja o Ministério Público, para eles prosseguir com a ação penal, processar aquele sujeito, eles não precisam da autorização da vítima, eles não precisam da manifestação de vontade da vítima. Por mais que a vítima chegue lá e noticie o fato e se manifeste no sentido de que não quer prosseguir com a ação, por a ação ser penal pública incondicionada à representação, o Ministério Público, a autoridade policial vai seguir com a persecução penal, ainda que a vítima não queira, vai seguir com o processo, ainda que a vítima não queira. Não precisa da permissão da vítima para o Estado condenar aquele sujeito. Diferentemente do que ocorre com a ação penal condicionada à representação. O próprio nome já diz, está condicionada à representação da vítima, está condicionada à vontade da vítima. O Estado só vai para frente, o Estado só processa, só condena aquele sujeito se a vítima quiser. Então, o Ministério Público só poderá denunciar aquele sujeito se a vítima quiser, porque trata-se de ação penal pública condicionada à representação. É uma ação pública, onde o titular é o Ministério Público, mas o Ministério Público só poderá denunciar aquele fato, só poderá processar, só poderá acusar aquele sujeito se a vítima permitir, se a vítima representar. Essa foi a alteração ocorrida no artigo 171 do crime de estelionato. Ela vai ter algumas exceções. Quais são essas exceções? Quando a vítima for administração pública direta ou indireta, crianças ou adolescentes, pessoa com deficiência mental, maiores de 70 anos de idade ou incapaz. Então, se uma dessas pessoas forem vítimas do crime de estelionato, a ação penal será pública incondicionada da representação, ou seja, não precisa da manifestação da vontade da vítima para a ação prosseguir. Então, essa foi a alteração que ocorreu no artigo 171 do crime de estelionato, que a ação penal era incondicionada à representação e agora passou a ser condicionada à representação, salvo essas exceções que eu acabei de falar. E essa norma que alterou o artigo 171 do Código Penal, crime de estelionato, ela tem natureza híbrida, ela tem natureza mista, ou seja, ela trata tanto de matéria penal, tanto do direito penal como do direito processual penal. Então, ela tem natureza híbrida. E por que ela trata do direito penal? Por que ela mexe no direito penal? Porque ela mexe com a possibilidade de extinção de punibilidade, ela mexe com a pena. Se a vítima fica muito tempo sem representar, se ela passa 6 meses sem representar, sem manifestar a vontade dela de querer denunciar aquele sujeito, o direito dela decai, ocorre a decadência. E se ocorre a decadência é uma causa de extinção de punibilidade. E ocorre a decadência, extingue a punibilidade, extingue a pena e o sujeito não pode mais ser condenado pelo Estado. Por isso ela tem norma de natureza penal. É uma norma de natureza penal. Também é uma norma de natureza processual penal porque ela mexe com o processo, ela mexe com a ação penal. Por isso que ela é uma norma tanto de natureza penal, tanto de direito penal como de direito processual penal. Então, é uma norma híbrida. Então, se ela tem natureza penal, significa que ela deverá, como ela é uma norma benéfica, tendo em vista que a possibilidade aí do sujeito sair impune, porque vai depender da vítima. Se a vítima não representar, o sujeito não vai ser processado. Então, há possibilidade aí dessa norma trazer benefício para o sujeito. Se a vítima não representar, ele não vai ser processado. Então, a norma benéfica. A norma benéfica, ela retroage para alcançar fatos anteriores.
Como é que fica os fatos anteriores, os crimes de estelionato ocorrido antes da nova lei? Será que tem que retroagir? Será que o direito tem que retroagir? Será que essa nova norma ela tem que retroagir para alcançar fatos passados? Porque os delitos, os crimes de estelionato ocorridos no passado, eles estão sendo processados sem a representação da vítima, porque isso não era exigido anteriormente, não era exigida a representação da vítima, bastava o Ministério Público tomar ciência e iniciar a ação penal, sem a manifestação da vítima. Agora não, agora é necessária a manifestação da vítima. E como é que fica esses casos anteriores? Há uma divergência doutrinária de jurisprudenciais acerca desse assunto, mas o STJ já se manifestou em sede de habeas corpus, afirmando que a nova lei não deve retroagir para alcançar processos que estão em cursos. A ação penal já iniciou, o processo já iniciou, está na fase processual, então não deve retroagir. Então, essa nova lei que exige a representação da vítima não deve retroagir para alcançar esses casos. Esses casos seguem como estão. Agora sim, para casos em que estão em fase policial, em fase de investigação, a vítima deve ser notificada para representar. Ela deve ser notificada para se manifestar se quer ou não prosseguir com a ação penal. Isso, gente. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.